Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o querido Frei Fabiano de Cristo, e vibrando amorosamente por nós, por nossa família, por todos os irmãos que passam pela prova da doença, que se encontram hospitalizados, por aqueles que estão pelas ruas e por aqueles que estão desesperançados. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. E seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja. Hoje nós retomaremos o estudo do Evangelho e ainda estamos na introdução e hoje falaremos sobre a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Então vamos entender um pouco como se deu esse processo de codificação e a importância do conhecimento, da busca e do estudo. Então, vamos lá. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado apenas a um homem, nada lhe garantiriam a origem, pois seria necessário crer sobre a palavra no que tivesse a haver recebido os seus ensinos. Admitindo a absoluta sinceridade da sua parte, poderia no máximo convencer as pessoas do seu meio e poderia fazer sectários, mas não chegaria nunca a reunir todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Eis por que encarregou os espíritos de a levarem de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. O homem pode ser enganado e pode enganar-se a si mesmo, mas não aconteceria assim quando milhões vêm e ouvem a mesma coisa. Isso é uma garantia para cada um e para todos. Demais pode fazer desaparecer um homem, mas não se faz desaparecerem as massas. Podem se queimar livros, mas não podem queimar espíritos. Ora, queime-se todos os livros e a fonte da doutrina não será menos inesgotável, porque não se encontra na terra, surge de toda a parte e cada um pode captá-la. Se faltarem homens para propagar, haverá sempre os espíritos que atingem a todos e a que ninguém pode atingir. Então, meus amigos, vamos abrir aspas para relembrar como se deu o processo de codificação. Em 1855, o professor Hipólito Leon Denisard de Rivail encontra-se com um amigo de longa data que lhe descreve entusiasmado a intervenção dos espíritos nas mesas falantes. Um dia o Senhor será um dos nossos. Está em Obras Póstumas, página 265. Depois de um mês desse encontro, convidado a uma sessão, presencia pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam. Assiste ainda, na mesma ocasião, uma manifestação de escrita mediúnica, obtida com um cesto, atestando tudo com os seus próprios olhos, e conclui: eu atrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como se a revelação de uma nova lei que resolvi estudar a fundo. Essa citação também está em Obras Póstumas, página 266. E observando, estudando, comparando respostas de vários espíritos,
A uma mesma questão, o professor Revile chega à codificação do Espiritismo quando adota o nome de Allan Kardec, nome de uma anterior encarnação quando era druida. Começava a se cumprir a palavra espiritual nas manifestações, na qual a finalidade delas era conduzir a humanidade em harmonia e para convencer os céticos da imortalidade da alma. Está em História do Espiritismo, página 90. Então, através desse processo, se deu a codificação da doutrina espírita, que é revelada através das obras publicadas por Allan Kardec. E retomando o estudo do Evangelho, ele nos diz: são realmente os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médiuns, que eles despertam por toda parte. Se houvesse um intérprete único, por mais favorecido que fosse, o espiritismo estaria apenas conhecido. Esse intérprete, por sua vez, qualquer que fosse a sua categoria, provocaria a prevenção de muitos. Não seria aceito por todas as nações. O Espiritismo, entretanto, comunicando-se por toda parte e a todos os povos, todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O Espiritismo não tem uma nacionalidade, independe de todos os cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber as instruções através de seus parentes, amigos além-túmulo. Era necessário que assim fosse para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade, pois se não se colocasse em um terreno neutro, teria mantido as dissensões em lugar de apaziguá-las. Esta universalidade do ensino dos espíritos faz a força do espiritismo e, ao mesmo tempo, a causa de sua tão rápida propagação, enquanto a voz de um homem mesmo, com o auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e transmitir aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem de que não pode gozar nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as resoluções morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Todos nós chegamos à doutrina espírita em busca de algo. Alguns lidando com questões de desequilíbrio na mediunidade, outros pela curiosidade, outros pela dor da perda de um ente querido. E tantos são os motivos, meus irmãos, que nos trouxeram para a doutrina. Mas a questão é que existe algo em nós que nos impulsiona para esta busca, e isso é individual. A questão dos fenômenos, quando ouvíamos falar, pensávamos, será que é verdade? Mas quando ocorre em nós, como negar? Ou seja, cada um tem um momento certo, não pode ser imposto a ninguém. Cada qual chegará à doutrina no momento oportuno. E continuando. Mas não é uma única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo ainda encontra nela uma poderosa garantia contra os cismas que poderiam ser suscitados quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições de certos espíritos são certamente um escolho, mas carregam em si mesmas o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidades, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dado a todos penetrar nos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, que há entre eles, como entre eles
Estes presunçosos e falsos sábios que creem saber aquilo que não sabem, sistemáticos, que tomam suas próprias ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos de ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, são os únicos libertos da ideia e das preocupações terrenas. Mas sabe-se também que os espíritos embusteiros não têm escrúpulos para esconder-se atrás de nomes emprestados, a fim de fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta, para tudo o que está fora do ensino exclusivamente moral. As revelações que alguém possa obter são de caráter individual, sem autenticidade, e devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse trecho, né? A doutrina nos pede, meus amigos, a fé raciocinada, ou seja, não podemos abdicar do direito de refletir sobre determinado assunto e seguir às cegas o que os espíritos nos falam. Precisamos usar a razão e nos apoiar na onde? Na moral do Cristo. Por isso a importância do estudo. Quando chegamos à casa espírita, participamos da sessão, mas é importante se envolver no estudo, na busca pelo entendimento. Do contrário, seremos facilmente ludibriados. E continuando, o primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é necessário submeter sem exceção tudo que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que assine, deve ser rejeitada, mas esse controle é incompleto para muitos casos, em virtude da insuficiência de conhecimento de certas pessoas e da tendência de muitos de tomarem seu próprio juízo por um único árbitro de verdade. Em tais casos que fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmos, aconselham-se com os outros e a opinião da maioria lhes serve de guia. A concordância no ensino dos espíritos é, portanto, o seu melhor controle, mas é necessário que ela se verifique em certas condições. A menos segura de todos é quando o médium interroga por si mesmo numerosos espíritos sobre uma questão duvidosa. É claro que se ele está sob o império de uma obsessão ou tem relações com um espírito embusteiro, este espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há garantia suficiente, da mesma maneira, na concordância que se possa obter pelos médios de um mesmo centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. A única garantia segura do ensino dos espíritos está em concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros em diversos lugares. Assim se deu o processo de codificação, né, meus irmãos? Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas de interesses secundários, mas das que se referem aos princípios da doutrina espírita. A experiência prova que quando um novo princípio deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente ao mesmo tempo em diferentes lugares e de maneira idêntica, senão na forma pelo menos quanto ao fundo. Se, portanto, apraz a um espírito formular um sistema excêntrico baseado em suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo de que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda parte, como já mostraram numerosos exemplos, e esta unanimidade que tem posto abaixo todos os sistemas parciais surgidos na origem do espiritismo, quando cada qual explicava os fenômenos no mundo visível com o mundo invisível.
Esta é a base em que nos apoiamos para formular o princípio da doutrina. Não é por concordar ele com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos colocamos absolutamente como árbitro supremo de verdade. E não dizemos a ninguém, crede em tal coisa, porque nos vô-la dizemos, nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, mais do que uma opinião pessoal que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis do que os outros. E não é também porque um princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas porque ele recebeu a sanção da concordância, ou seja, fez sentido para nós. É o que falamos anteriormente. Para mim pode ser muito claro, mas para o outro ainda não é, e precisamos respeitar. Na nossa posição, é assim que, estudando atentamente as comunicações recebidas de diversos lugares, tanto da França como do exterior, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que há uma tendência para entrar numa nova via e que chegou o momento de se dar um passo à frente. Essas revelações, formuladas às vezes com palavras veladas, passaram quase sempre despercebidas para muitos daqueles que as obtiveram, e muitos outros acreditaram tê-las recebido sozinho. Tomadas isoladamente, elas seriam para nós sem valor. Somente a coincidência lhes confere gravidade. Depois, quando chega o momento de publicá-las, cada um se lembrará de haver recebido instruções do mesmo sentido. É esse movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais, que nos ajuda a avaliar a oportunidade de fazermos uma coisa ou de abstermos. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que, no futuro, se procurará o critério da verdade. O que determinou o sucesso da doutrina, formulada no Livro dos Médiuns, foi que por toda parte cada qual pode receber diretamente dos espíritos a confirmação de que eles afirmaram. Está aí, meus amigos, a importância de buscarmos o conhecimento. E o que vale ressaltar aqui é a responsabilidade que cabe a cada um de nós que nos intitulamos espíritas, a buscar o conhecimento através dos estudos da obra de Kardec, para que a gente também não passe a doutrina de uma forma equivocada, né? E continuando, suponhamos, portanto, que alguns espíritos queiram ditar com qualquer título um livro de sentido contrário. Suponhamos mesmo que com a intenção hostil e com o fim de desacreditar a doutrina, a malevolência, suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderia ter esses escritos se eles são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? E da adesão desses últimos que se precisa assegurar antes de lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao sistema de todos, à distância da unidade ao infinito. Que podem mesmo todos os argumentos dos detratores contra a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas vindas do espaço chegam de todas as partes do universo e no seio de cada família os repelem vivamente. A experiência já não confirmou a teoria no tocante a este assunto? Que foi feito de todas essas publicações que deviam, segundo afirmavam, destruir o espiritismo? Qual delas conseguiu, pelo menos, reter-lhe a marcha? Até hoje, não se havia considerado a questão desse ponto de vista, sem dúvida, um dos mais graves. Cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que, em proveito próprio, pretendem introduzir no espiritismo as seitas que dele quisessem apoderar-se, acomodando
se à sua maneira, quem quer que tente fazê-lo desviar de seu fim providencial, fracassaria, pelo bem simples da razão de que os espíritos, através da universalidade dos seus ensinos, farão cair toda modificação que se afaste da verdade. Resulta de tudo isto uma verdade capital, é que quem desejasse atravessar-se na corrente de ideias estabelecida e sancionada poderia provocar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais o conjunto, mesmo no presente, quanto menos no futuro. E resulta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina ainda não esclarecidos não teriam força da lei enquanto permanecessem isoladas, só devendo por conseguinte ser aceitas sob todas as reservas a título de informações. Daí a necessidade da maior prudência na sua publicação. E no caso de julgar-se que devem ser publicadas, só devem ser apresentadas como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo em todo caso necessidade de confirmação. É esta confirmação que se deve esperar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, se não se quiser ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência, só abordam as grandes questões da doutrina de maneira gradual. À medida que a inteligência se torna apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada, é que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. Eis porque, desde o começo, eles não disseram tudo, e nem o disseram até hoje, não cedendo jamais à impaciência de pessoas muito apressadas, que desejam colher os frutos antes de amadurecerem. Seria, pois, inútil querer antecipar o tempo marcado pela providência para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusam-se positivamente a ajudar os espíritos levianos, porém pouco se incomodam com a verdade. A tudo respondem, e por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas forçosa consequência das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa em um lugar, enquanto milhões dizem ao contrário, a presunção de verdade não pode estar com aquele que ficou só, e nem se aproximar da sua opinião, pois pretender que um só tenha razão contra todos seria tão ilógico de parte de um espírito como da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, quando não sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a resolvem jamais, de maneira absoluta. Declaram tratar o assunto de acordo com a sua opinião pessoal e aconselham a esperar-se a confirmação. É diante desse senso de justiça que nem conhece o conluio, nem as rivalidades ciumentas, nem o sectarismo, nem as divisões nacionais, que viram quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões, a supremacia individual, que nos quebraríamos nós mesmos, se quiséssemos substituir esses decretos soberanos por nossas próprias ideias. Será ele somente que resolverá todas as questões litigiosas, que fará calar as dissidências e dará falta à razão a quem de direito, diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. É esse conjunto harmonioso já se esboça. Portanto, esse século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas, porque daqui para diante, vozes poderosas
terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que flutuar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, dos diversos pontos sobre os quais se comunicam. É um sinal não menos seguro de qual dos sistemas predominará. E para finalizarmos essa leitura de hoje, eu trouxe um texto do livro, uma mensagem extraída do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. O título é Direito Sagrado. E ele nos diz: por que a vós foi concedido em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele? Está em Paulo, Filipenses, versículo 1, 29. E o texto nos diz: cooperar pessoalmente com administradores humanos em sentido direto sempre constitui objetivo da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança. A partilha da responsabilidade entre o superior, que sabe determinar e fazer justiça, e o subordinado, que sabe servir, institui a base de harmonia para a ação diária. Realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão, mas entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual no serviço do Mestre, competência dilatada, deveres crescidos, meus irmãos, mais luz, mais visão. Muitos homens, naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem de pronto semelhante edificação íntima, em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que alcançariam. Falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, que somente conseguirão quando se reajustem o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, mas sobrevindo a divisão das angústias da cruz. Muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. Finalizamos com essa mensagem, que possamos continuar essa busca pelo conhecimento, que significa, como nos diz o texto, mais luz e mais visão. Fiquem com Deus e eu tenho uma excelente semana a todos. Uma boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Livro este que nos fala sobre a teoria e prática da mediunidade. Para dar início, eu gostaria de ler para vocês uma pequena poesia que eu tirei do livro 25 anos de Gioia Júnior, que é um poeta cristão, e o título da poesia é Para Quando Estiveres na Casa de Oração. E ela nos diz o seguinte, vamos ver. Fecha agora os lábios teus
para os vários interesses. Nesta casa habita Deus, principia as tuas preces. Haja um silêncio profundo, nova luz fulgura aqui. Fecha os olhos para o mundo, vê que Deus reside em ti. São preciosos os momentos, neste lar de paz e amor. Doma os torpes pensamentos que te afastam do Senhor. Que solene majestade nesta casa de oração, a clareza da verdade e a verdade do perdão. Ouve a voz de Deus imensa, poderosa, fica em pé, abre os olhos para a crença e os ouvidos para a fé. Do passado, esquece tudo, vive a santa devoção. Se Deus fala, fica mudo. Se Ele escuta, fala então. Até aqui então a nossa poesia. Vamos então dar continuidade na leitura do nosso livro. Nós estamos aí no item 11 do capítulo sobre a mediunidade, cujo título é Visitantes Inesperados. E nos diz o seguinte: as primeiras manifestações mediúnicas de Regina encontraram-na ainda despreparada do ponto de vista doutrinário, porque começaram muito cedo em sua vida, ainda na infância, como vimos, e se tornaram tão naturais e rotineiras que ela confundia pessoas encarnadas com as desencarnadas, pela simples razão de não saber que umas eram vivas e outras mortas. Isto continuou até mais tarde, ainda adolescente, ou pouco depois, quando as vidências se sucediam com impressionante e espontâneo realismo. Certa vez, em sua casa, sozinha, deixou-se envolver pelo silêncio do ambiente. Era uma tarde de verão, quente, abafada. Deitou-se no chão para descansar e refrescar-se, visto que o contato com o tecido dos móveis estofados se tornara insuportável naquela época do ano. Estava ela assim deitada em repouso e, provavelmente, já um tanto desdobrada, pois ela se desprende com a maior facilidade, quando notou que entrava pela sala uma mulher magrinha, ainda jovem, com um vestido estampado de flores miúdas, em fundo de verde claro. A essa altura, ela já aprendera a distinguir gente de espírito, mesmo porque ninguém poderia ter surgido assim de repente na sua sala, com a porta da entrada fechada à chave. A moça estava deprimida e infeliz, logo se percebia. Queixava-se de muitas coisas, mas principalmente de sua aparência física. Achava-se feia e se mostrava, obviamente, descontente consigo mesma por isso. Declarou ainda que viera até ali porque se sentia muito entediada, cheia mesmo daquela vida sem graça. E Regina propôs-lhe que ficasse à vontade e procurou confortá-la, dizendo-lhe que, afinal, ela era uma mulher jovem, estava bem e tinha ainda muito futuro pela frente no plano em que se encontrava. Muito preocupada com a sua aparência, ela chegou-se a um espelho, ajeitou-se um pouco e comentou: "Veja o meu cabelo, como está horrível." Regina não se lembra como terminou a inesperada visita, e nem ficamos com elementos na historinha para saber se a moça era um espírito desencarnado ou alguém encarnado que ali viera em desdobramento para uma palavra de desabafo.
Muita gente, ainda hoje, questiona toda essa história de roupas e cabelos ou aparência física dos espíritos. A questão é antiga. Os mesmos perguntadores de sempre questionavam Joana d'Arc, desejosos de saber se os espíritos que ela via estavam vestidos ou não, e a sua resposta continua atual, válida e perfeita. O Senhor acha que Deus não tem com que vesti-los? Kardec narra o caso do espírito que se manifestou exibindo a sua tabaqueira. Não necessariamente que continuasse a tomar o seu rapé no mundo espiritual. É que ele quis trazer um testemunho objetivo de sua identidade, e são inúmeros os exemplos. No caso da pobre moça desalentada que visitou Regina naquela tarde, minha impressão pessoal é a de que se tratava de uma pessoa ainda encarnada. Mas isto é irrelevante. O importante aqui é a naturalidade, o realismo do fenômeno de vidência, a conversa entre as duas, o gesto muito feminino da mulher desgostosa consigo mesma, que vai ao espelho, ajeita os cabelos e deles se queixa pelo abandono que estão. Enfim, uma pessoa deprimida, vivendo um estado de insatisfação e desencanto, que vai em busca de alguma compreensão para os seus problemas pessoais. No contexto global da vida, talvez desprezíveis, mas para ela que os vive e lhes sofre a pressão, tornam-se de importância e de significado transcendentais. Provavelmente saiu dali mais consolada. Onde quer que esteja, ainda agora, que receba nossa contribuição de afeto e de carinho. Seu caso me fez lembrar outros observados no decorrer dos nossos trabalhos mediúnicos ao longo dos anos, como o da moça que se apresentava num elegante, mas surrado vestido vermelho, as unhas cuidadas, mas com o esmalte desgastado em alguns pontos. Enfim, uma pessoa que se esforçava por apresentar-se da melhor maneira possível dentro dos seus precários recursos. Quando conseguimos desarmar toda aquela estrutura de vaidade e artifício, empenhada em nos envolver nas suas malhas, explodiu em lágrimas, revelando toda a angústia que ia na sua alma sofrida e pressionada, joguete de paixões alheias que a utilizavam impiedosamente nas suas tramas secretas. Tinha gravíssimos compromissos perante as leis divinas e por isso estava presa a esquemas aflitivos, como que chantageada ao ponto da degradação, vivendo uma existência detestável. Acolhemos o seu espírito, atormentado com muito carinho e compreensão, em respeito às suas dores, que eram muitas e antigas. Pediu-nos perdão pelas tentativas de envolvimento e referiu-se à sua aparência física, aquele vestido horroroso, o único que tinha, as mãos maltratadas, os cabelos mal cuidados. Outra nos dizia, ainda há pouco, que passara um tempo que não tinha como avaliar, servindo a uma organização tenebrosa, onde até a tortura era empregada
para coagir e punir os recalcitrantes. Não estava lá porque queria, e sim por não ter para onde ir, pois estivera antes à mercê de seres ainda mais impiedosos e implacáveis, em ambientes ainda mais terríveis, dado que ela fora assassina e suicida. Além do mais, utilizavam-se de pressões contra uma jovem encarnada que, em outros tempos, fora sua filha, para obter dela serviços lamentáveis. Uma das suas queixas era com relação à sua aparência. Logo depois de recolhida pelos nossos amigos espirituais, diz ela, tomou um banho, coisa que não sabe há quanto tempo não fazia, e trocou de roupa. Era um alívio. Sentia-se, afinal, limpa e decentemente vestida, ainda que com simplicidade. Antes, informou-nos, a sua aparência era a de uma megera em trapos e mal cheirosa. Voltava a ser gente, ainda que longe de estar pacificada e livre de suas angústias e de sua revolta, o que é perfeitamente compreensível. Esse é o realismo que se desdobra ante a visão dos médiuns. Para Regina, viraram rotina episódios semelhantes. Lembra-se ela do tempo em que não era informada sobre a doutrina espírita. Via espíritos sem que soubesse que se tratava de gente desencarnada. Para ela, eram pessoas comuns, e nas escolas em que lecionava, chegava a pensar que eram funcionários da casa. Só passou a perceber que havia algo estranho naquelas cenas e aparições quando notou que só ela as via. Às vezes, eles surgiam em plena sala de aula, como se acabassem de atravessar uma das paredes ou portas fechadas. Mas esses detalhes só começou a perceber mais tarde, pois, a princípio, não lhe ocorria especular como aquelas pessoas haviam entrado. Talvez não os tivesse visto abrirem a porta, pensava ela, dado que os tinha, por pessoas reais, funcionários da própria escola, que ali estavam por alguma razão específica. Mas quando se dispunha, contudo, a interromper a aula para atender ao inspetor que acabara de chegar, percebia a perplexidade dos alunos, que não estavam vendo ninguém estranho ali. Não restava saída senão dar uma desculpa qualquer e seguir com a aula, mas isso a deixava algo confusa. Para evitar tais incidentes, ficou mais atenta e reservada, somente se dirigindo a alguma pessoa que entrasse na sala durante a aula, depois de certificar-se de que era gente mesmo, ou quando um ou outro aluno lhe chamava a atenção para o fato de que o inspetor estava à porta e que queria falar. Numa dessas escolas, havia um espírito que fazia sempre o mesmo trajeto, seguindo pelo corredor lateral. Era um homem baixinho, corpulento, e estava sempre de guarda-pó branco, o que a levava a tê-lo como um inspetor desconhecido que servisse a outra ala do colégio. Se, porém, se aproximasse da sua sala,
e ela interrompesse a aula para falar com ele, ele desaparecia misteriosamente. Eram frequentes suas aparições, sempre da mesma maneira e sempre em torno daquela sala. Quando as crianças perceberam as dificuldades de Regina com ele, começaram a brincar com a professora, falando do inspetor fantasma que a rondava. Um dia, Regina identificou o fantasma do guarda-pó. Ele estava num velho retrato em que figuravam administradores e servidores do colégio. Era o antigo proprietário, fundador e diretor do colégio, desencarnado há muito. Talvez estivesse por ali a ver se tudo ia bem como ele queria. E aí vamos ao item 12, que nos fala sobre convivência. Com o tempo, ela se acostumou ao convívio com espíritos desencarnados e se despreocupou do assunto. Tratava-os como até hoje, como pessoas comuns, sem tentar doutriná-los ou exorcizá-los. Eram pessoas que, por alguma razão pessoal, perambulavam por antigos locais onde viveram, sofreram e lutaram. Seres como outros quaisquer. Como também havia os brincalhões, que escondiam suas coisas e só indicavam o lugar em que se encontravam depois que ela, já impaciente da procura infrutífera, ficava brava com a brincadeira de mau gosto. Nessa oportunidade, surgia um deles à sua vidência e, depois da bronca que levava, desculpava-se humildemente, desarmando. Ora, você não precisa ficar zangado. A gente estava só brincando. Mas será que não tem mais o que fazer? Reclamava ela ainda, fingindo-se zangada. Não eram, contudo, maldosos. E em mais de uma ocasião, prestaram-lhe até pequenos favores, como mostrar o lugar onde estava algo que eles não haviam escondido. Boa gente, ainda que um tanto irresponsável nas suas brincadeiras, que, apesar das juras, eles continuavam a praticar de vez em quando. Um deles até amparou Regina, evitando que ela caísse escada abaixo quando descia um viaduto. O espírito segurou-a pelos cotovelos até que ela pudesse equilibrar sobre os pés. Como? Só perguntando a ele. Eu próprio tive, certa vez, uma experiência semelhante que nunca soube explicar. Eu era ainda adolescente e viajava diariamente de trem a uma cidade vizinha, onde cursava o ginásio. Certa vez, num movimento imprudente e desastrado, ao passar de um carro para o outro com o trem em movimento, os vagões de passageiro ligavam-se por uma pequena varandinha aberta. Tropecei no ponto crítico da passagem e já despencava meu corpo entre os dois carros para ser triturado lá embaixo nos trilhos, quando senti como se me segurassem por debaixo dos braços e me pusessem novamente em pé, fora de perigo. Certa vez Regina estava com uma forte dor de cabeça. Ainda tinha aulas para dar das 5 da tarde até as 9 da noite e pensava, meu Deus, como eu vou trabalhar com esta dor terrível? Mal acabou de pensar, surgiu na sala uma mocinha, aparecendo 15 ou 16 anos. Vinha acompanhada de uma criança, um menino de 1 ou 2, 3 anos, presumíveis. Ela se aproximou, sorriu e disse, vou dar um jeito na sua dor de cabeça. Convidou Regina a deitar-se num sofá e colocou a mão sobre a sua testa. Regina morava nessa época em um pequeno apartamento conjugado e providenciara uma divisão com cortinas.
Enquanto recebia os passes da mocinha, observava, preocupada, que o danadinho do garotinho subia pela cortina até acima da sanefa e deixava-se escorregar pelo pano abaixo. Ela não se conteve e falou: menino, desce já daí, você vai acabar derrubando essa cortina. A mocinha pareceu não dar a mínima importância ao caso. Sorriu e continuou seu trabalho. Regina, aflita, pediu a sua interferência junto ao endiabrado pirralho, mas ele, mande ele parar, disse. Vai acabar com a minha cortina. E ela, muito calma, disse: deixa ele brincar. Pode deixar que não vai acontecer nada com a sua cortina. Só então ocorreu a ela que eles eram apenas espíritos e comentou: é mesmo, tinha me esquecido. E nós vamos dar uma paradinha aqui, né? Na semana que vem a gente termina essa historinha aqui da nossa querida Regina. Vamos então agradecer a esse nosso Deus amado pela essa oportunidade bendita que temos a cada quarta-feira aqui, né? Desse nosso estudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livre-nos da prática e do pensamento de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Uma boa noite a todos.